São Bento de Núrcia, pai do monarquismo ocidental e guardião da civilização cristã. São Bento de Núrcia, reconhecido pela Igreja como patriarca do monarquismo ocidental, é uma das figuras mais influentes da história cristã. Fundador da Ordem dos Beneditinos, autor da famosa Regra de São Bento e grande defensor da vida monástica, ele deixou um legado espiritual e cultural que moldou profundamente a Igreja e a civilização europeia cristã. Infância e juventude. Bento nasceu por volta do ano 480 d.C., na cidade de Núrcia, atualmente Nórcia, região da Úmbria, Itália, em uma família. Seu nome de batismo era Bento, Benedictus, abençoado em latim. Desde jovem foi enviado a Roma para estudar, mas logo se decepcionou com a vida dissoluta e imoral dos estudantes e da sociedade romana decadente do final do Império. Movido por um desejo profundo de buscar a Deus acima de tudo, Bento abandonou os estudos e os bens da família para viver como eremita. Retirou-se para uma caverna em Subiaco, nas montanhas da região do Lácio, onde passou cerca de 3 anos em oração, jejum e meditação, isolado do mundo, vivendo somente para Deus. Vida monástica e milagres. A santidade de Bento começou a atrair discípulos. Muitos o procuravam para orientação espiritual, e com o tempo, ele fundou pequenos mosteiros na região. Um dos episódios mais emblemáticos de sua vida foi a tentativa de envenenamento por parte de monges de um mosteiro que ele havia assumido como abade. Eles se rebelaram contra sua disciplina e exigência espiritual. Bento, ao abençoar o cálice com veneno, viu o copo se estilhaçar milagrosamente, o que confirmou a presença de Deus em sua vida. Após esse episódio, Bento deixou aquele local e, mais tarde, fundou o mosteiro de Monte Cassino, por volta do ano 529. Ali, instituiu a sua famosa regra, que se tornaria a base do monaquismo cristão no Ocidente. A Regra de São Bento. A Regra de São Bento é um dos documentos mais importantes da espiritualidade cristã. Escrita com sabedoria, equilíbrio e discernimento, a regra propõe uma vida monástica centrada na oração, no trabalho e na comunidade. O lema beneditino, ora elabora, reza e trabalha, resume esse ideal de santificação da vida cotidiana pela união entre a vida contemplativa e o trabalho manual. A regra orienta a vida comunitária em torno da liturgia, da leitura orante da Sagrada Escritura, lectio divina, da obediência ao abade e da caridade fraterna. Tudo é feito com ordem, moderação e espírito de serviço. Ela busca formar homens que vivam segundo o Evangelho, em uma vida de conversão contínua. A sabedoria da regra e seu equilíbrio e ordem fizeram com que ela se tornasse a norma de referência para a vida monástica em toda a Europa. A influência civilizadora. Com o colapso do Império Romano do Ocidente, as estruturas sociais e culturais da Europa estavam em ruínas. Os mosteiros beneditinos tornaram-se verdadeiros centros de preservação da fé, da cultura clássica, da arte e da agricultura. Eram escolas, bibliotecas, hospitais, oficinas e locais de hospitalidade para peregrinos e pobres. São Bento, por meio de sua regra e de sua espiritualidade, tornou-se o alicerce de uma nova civilização cristã. Por isso, Dom Paulo II declarou patrono da Europa, reconhecendo o papel fundamental de Bento na formação da identidade cristã do continente europeu. São Bento e a luta espiritual. São Bento também é conhecido por sua intensa vida de oração e combate espiritual. Muitos milagres lhe são atribuídos, como a expulsão de demônios, curas e libertações. A medalha de São Bento, difundida amplamente, é símbolo desse poder espiritual. Contém inscrições em latim como Crux Sancti Patri Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento. E o acróstico Vade Retro Satana, afasta-te, Satanás, tornando-se um sacramental usado na proteção contra o mal. Seu zelo pela santidade e sua sensibilidade à presença do maligno o tornaram conhecido como um grande intercessor contra tentações e opressões espirituais. A cruz de São Bento, juntamente com sua medalha, é usada por muitos católicos como sinal de fé e proteção. Morte e canonização. São Bento faleceu em Monte Cassino, no dia 21 de março de 547, cercado por seus discípulos. De acordo com a tradição, morreu em pé, com os braços erguidos ao céu, logo após receber o Santíssimo Sacramento.
Sua irmã gêmea, também consagrada à vida religiosa, havia falecido poucos dias antes, em um exemplo comovente da união espiritual entre os dois. São Bento foi canonizado pela tradição eclesiástica ainda nos primeiros séculos, e sua memória litúrgica é celebrada no dia 11 de julho, data que recorda sua importância como patrono da Europa e pai espiritual do monaquismo ocidental. Legado. A vida e a obra de São Bento continuam a frutificar na Igreja. Mosteiros beneditinos ainda florescem em diversos continentes, mantendo viva a tradição da oração litúrgica, da hospitalidade e da busca por Deus a tudo. Sua regra é lida e aplicada não apenas por religiosos, mas também por leigos, famílias e comunidades que buscam uma vida ordenada, equilibrada e centrada em Cristo. São Bento nos ensina que é possível transformar o mundo a partir da vida interior. Ele nos lembra que uma alma em oração é uma força poderosa de transformação. Num tempo de confusão e decadência, ele escolheu o silêncio, a oração e a disciplina como resposta, e com isso, ajudou a reconstruir a civilização cristã. São Bento de Núrcia é um gigante da espiritualidade católica. Sua vida foi totalmente entregue a Deus, e sua obra é como um farol para a Igreja e o mundo. Ele nos convida, ainda hoje, a buscar a Deus com todo o coração, a transformar nosso trabalho em oração e a construir comunidades onde Cristo seja verdadeiramente o centro. São Bento, rogai por nós. Pai dos monges, luz da Europa, defensor da vida interior, intercedei por todos aqueles que buscam santidade em meio ao mundo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. O canal Virgulutes agradece sua presença. Que Deus os abençoe.